Nós vamos falar hoje sobre função logaritmo, função exponencial, do ponto de vista da integração. Olha só, nós já até comentamos aqui no outro dia, se eu tiver a função logaritmo neperiano, né? Logaritmo na base E, ln de x, a derivada disso é 1 sobre x. Né? Tá. Agora, vocês devem ter visto também em Matemática 1 que se você tiver, digamos, uma g de x, que a gente vai chamar de u. Então, se u é uma g de x, então, a derivada do ln de u vai dar quanto? Quem lembra? Aqui é a mesma coisa que ln de uma expressão, ln de uma g de x. Mesma coisa. Quanto é que dá isso? Quem lembra, hein? Ninguém lembra, não? Isso foi visto em Matemática 1. Olha lá. Isso aqui é U' sobre U. Ou, se a gente escrevesse como g de x, seria g' de x sobre g de x. Lembraram? Vocês viram isso? Não viram? Tem que ter visto. Isso aqui, esse U' sobre U, ou g' de x sobre g de x, é uma coisa, né? Só estou mudando a notação, trocando g de x por uma notação mais compacta. Isso é a regra da cadeia aplicada à função logaritmo. Olha só, a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Então, qual é a lógica da regra da cadeia? Se eu tenho y igual a ln de u, onde u é uma g de x, então a derivada vai ser, faço que nem quando era só x, 1 sobre u. Só que a regra da cadeia diz que, como aqui não é mais x, como aqui é uma g de x, esse resultado deve vir multiplicado por U'. Daí que vai dar U' sobre U. A fórmula normalmente utilizada lá no Matemática 1. Olha só, um exemplo aqui, embaixo da... Digamos que eu tivesse ln de x ao quadrado mais 3x menos 1. Vamos fazer assim. Y igual a ln de x2 mais 3x menos 1. Quanto vale essa derivada? Hein? Alguém me responde aí? Derivada de x2 mais 3x menos 1. 1 sobre x2 mais 3x menos 1. Só? Cuidado. ln de x, a derivada é assim. ln de u é U' sobre u. Entendendo u como uma g de x. Isso aqui é uma g de x. Então, isso é U' sobre u. 2x mais 3 sobre x2 mais 3x menos 1. Vocês viram isso em Matemática 1, não viram? Conta para mim. Podem estar esquecidos, pode ter sido visto assim, talvez meio rápido. Mas vocês trabalharam com função logaritmo, sim ou não? Sim. Sim. Trabalhou e chegou que a derivada era 1 sobre x, sim ou não? Sim. Sim. E esse caso mais geral deve ter aparecido, então, quando é ln
não apenas x, mas de uma expressão qualquer, como era aqui, x2 mais 3x menos 1, ln de um treco lá. Perdão. Aí, essa derivada, u' sobre u. Vamos lembrar, mesmo que esteja muito esquecida e tal, diz para mim, viram ou não? Sim ou não? Estão esquecidos? Sim. Sim, viu sim. Se você viu isso, com certeza foi dado isso também, porque aí é um pacote só, né? Bom, aqui agora a gente vai só lembrar, né, a fórmula para poder usar. E não tem como a gente recomeçar essa coisa toda de novo, explicar de onde saiu isso, explicar de onde saiu isso, senão a gente estaria retornando para a matemática 1, né? Olha lá, vou dar mais um exemplo aqui. Digamos que eu tenha y igual a, exemplo, ln de 5x mais 3. Pronto, pequenininho. Mais 2 vezes ln de x. Pronto. Qual é a derivada disso aí? É 5 sobre 5x mais 3, eu acho. 5 sobre 5x mais 3, isso mesmo, porque é Mais u' sobre u, né? Mais o quê? 2. Constante vezes função. Como é que deriva constante vezes função? 2 sobre x? Isso, é 2 vezes a derivada da função, 2 vezes 1 sobre x, que é o que você disse, 2 sobre x. Tá certo. Né? Quando multiplicar, fica 2 sobre x. Pronto. Que é 2 vezes 1 sobre x. Lembraram? Bom, isso era lá no Matemática 1. Então, vou botar mais um exemplo que eu não sei se vocês viram. Esse outro exemplo talvez não tenha sido visto. E é importante a gente lembrar dele que nós vamos utilizá-lo. Imagina agora que eu tenho a seguinte situação. ln do módulo de x. O que acontece aqui? Vamos lembrar logaritmo. Quando a gente trabalha com a função logaritmo aqui, para alunos de economia, administração, essa área, que inclui vocês na economia, né? Então, o logaritmo para a gente aqui vai ter a seguinte restrição sempre. Só trabalhamos com logaritmo de números positivos. X tem que ser sempre um número positivo. Não, para nós aqui, não tem sentido, por exemplo, falar em logaritmo de menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui, para nós, não tem sentido. Isso aqui existe? Sim, existe. Só que isso aqui é um número complexo. Número que tem aquela parte imaginária, tipo A mais BI. Lembram dessa história lá dos tempos do colégio? E na economia, aqueles números daquele tipo não interessam. Há certas áreas onde aqueles números A mais BI são fundamentais. Na física, em alguns setores da engenharia. Você precisa trabalhar com números assim, com números complexos, né? Que tem uma parte real e uma parte imaginária. Logaritmo de números negativos seria alguma coisa assim. Só que isso não interessa para a área econômica. Para a área econômica, a gente só trabalha com números reais, de uma maneira geral, a menos que alguém seja mais teórico e tal. Mas, de uma forma geral, o que a gente trabalha mesmo é com números reais. O que vocês trabalham, que vão trabalhar sempre, quando precisarem, vão trabalhar com números reais. Então, para nós aqui, o x é um número sempre maior que zero. Agora, mesmo que eu estivesse considerando a possibilidade de trabalhar com números negativos, eu estivesse considerando o logaritmo na forma A mais BI, número complexo, né, parte imaginária, olha só, para x igual a zero,
nunca vai haver logaritmo. Tá? Zero, a gente logo percebe, zero é um número meio maroto, né? O zero dá uns probleminhas. Por exemplo, a gente não pode dividir por zero, né? Que isso não dá certo. Né? Aqui é uma outra coisa que não pode zero. Você não pode ter ln de zero. Não só o logaritmo na base E, né? O logaritmo neperiano, mas um logaritmo de qualquer base. Nunca existe logaritmo de zero. Se você tentar calcular o logaritmo de zero, você acaba fazendo uma bagunça na função logaritmo. Igual a divisão por zero faz uma bagunça lá na aritmética, o logaritmo de zero, se você tentar criar, definir, vai fazer bagunça. Tá? Então, o zero ele tem essa coisa. Em certas situações, ele cria confusão. Tá? E aí ele tem restrições. Não pode dividir por zero, não pode calcular logaritmo de zero. Agora, logaritmo de número negativo pode em algumas áreas. Tá? Para nós aqui, que vamos trabalhar sempre com números positivos, às vezes, uma função desse tipo é muito interessante e vai aparecer em algumas aplicações. Por que é muito interessante? Porque numa função assim, o que vai sair daqui vai ser sempre alguma coisa positiva, né? Se eu deixo zero fora, não tem logaritmo de zero, então zero não entra. O x, qualquer outro x que eu colocar aqui, vai funcionar tudo bem, porque é logaritmo do módulo, né? E o módulo vai ser sempre positivo, né? Já que o x não pode ser zero, né? Se o x pudesse ser zero, aí o módulo podia dar zero também, né? Módulo de zero é zero. Mas se eu considero apenas valores de x não nulos, então o módulo de x vai ser sempre uma coisa positiva, tá certo? Então, é uma configuração interessante que aparece em alguns problemas, tá? Como solução de alguns problemas, você encontra a resposta, logaritmo do módulo de x, permitindo assim que o x seja positivo ou negativo, que a expressão sempre vai continuar tendo sentido para nós, porque vai estar sendo calculado o logaritmo de alguma coisa, né? Isso aqui vai ser positivo, tá? Claro, repito, como falei ainda há pouco, isso pode ser zero também, né? No caso do número ser zero. Mas esse caso está afastado para a gente, não nos interessa, porque não existe logaritmo de zero. Então, esse x aqui é sempre diferente de zero, e esse logaritmo está bem definido, porque o módulo de x é maior que zero. Tá? Bom, tudo bem. Isso tudo é lembrança, né? Isso que eu falei de não poder ser zero, né? E que a gente aqui só trabalha com números positivos, né? Números estritamente maior que zero, quando fala em logaritmo. Isso é matemática 1, tá? Vamos só lembrando. Olha aqui. Agora, matemática 2. Qual é a derivada dessa função? 1 sobre o módulo de x? Ó, cuidado, porque se fosse apenas ln de x, a derivada seria 1 sobre x. Agora, quando é alguma coisa maior do que x, qualquer coisinha maior, por exemplo, módulo de x já não é exatamente x. Módulo de x já é uma coisa mais elaborada, né? Porque se o x for menos 10, módulo de x vai ser 10. Então, tem um jogo ali. Então, se você derivar, você não pode fazer dessa mesma forma. Você vai ter algum jogo aqui também, tipo o linha sobre U, alguma coisa assim. Olha, quando você quer trabalhar com módulo, em geral, a melhor coisa que tem é tirar o módulo fora. Quando você vai trabalhar com uma expressão que tem módulo, em geral, a coisa mais fácil é você dar um jeito de tirar o módulo daí. Mas tirar o módulo? Claro que eu não estou dizendo, chega aqui e apaga, acabou, não tem mais módulo. Claro que não é isso. Eu vou ter que arrumar alguma maneira matemática desse módulo sumir daí e entrar alguma outra coisa no lugar, claro. Olha só, mas é só lembrar da definição.
vocês devem lembrar da definição de módulo de x. Tem uma definição matemática, tinha uma chavinha. Lembra da definição? Módulo de x é o quê? Sim. É menos se for negativo Pode ser e mais se for positivo, né? ele pode ser x, pode ser menos x, né? Admite as duas respostas dependendo do x. Se o x for maior ou igual a zero, aí módulo de x é sempre x. Tá? Sempre igual ao próprio x. Módulo de 4 é 4, né? Módulo de 0 é 0. Né? E módulo de 4 é 0 é ótimo, né? Módulo de 4 é 4, módulo de 20 é 20, né? Aí todo mundo sabe. Agora, se o número for negativo, aí o resultado dessa expressão é menos x. Por quê? Repara, se o número for negativo, por exemplo, módulo de menos 3, o resultado todo mundo sabe, o resultado é 3. Módulo é sempre uma coisa positiva, né? Então, o que acontece? Eu tenho que pegar o número menos 3 e transformar ele em 3, para dar o resultado de módulo de menos 3. Como é que eu troco o sinal do número? Escrevendo menos ele. Menos ele é ele com o sinal trocado. Então, se ele era negativo, menos ele vira positivo, né? Se você fizer menos 3, deu 3. Né? Por isso que aqui é menos x. É para trocar o sinal do número e o resultado ser uma coisa positiva. Tá claro? Olha só. Então, a ideia é jogar isso aqui. Vou passar esse módulo, essa definição do módulo para cá, que aqui nós temos que economizar o espaço, né? Então, olha lá. Está saindo ali? Tá. É x, se o x é maior ou igual que zero, e troca o sinal do x quando o x é negativo, né? Aí o resultado é sempre positivo. Tá? Então, olha só. Usando aquilo, a nossa função vai ficar ln, ela vai se dividir em duas condições. Quando o x for positivo, no lugar do módulo eu vou escrever x. Então, isso vai ser ln de x. Quando x... Agora eu vou botar só maior que zero, né? Porque aqui não tem sentido o x ter zero, como eu tinha falado para vocês. Não tem log de zero, né? Não existe. Olha só. Agora, se o x for negativo, o módulo de x é menos x. Então, eu vou escrever ln de menos x se o x for menor que zero. Viu lá? Agora eu vou derivar. Porque agora não tem mais módulo. Tira aquela confusão do módulo ali. O módulo é meio enjoado. Olha lá. O y vai ser igual a quê, então? Eu vou derivar caso a caso. Quando x é maior que zero, a função vale isso. Se a função vale isso, sua derivada é igual a quanto? Derivada de ln de x é 1 sobre x. Acabou. Tá? Agora, vou derivar esta outra expressão para quando o x for menor que zero. Agora, repara, aqui já não é mais apenas x. Aqui já eu tenho que pensar na regra da cadeia. Ali já é ln de uma g de x. Não é apenas x, é menos x. É só um pouquinho a mais que x, né? É só um menos que entrou ali. Mas entrou o menos, já não é mais x. Aqui já estou no caso logaritmo de u, de g de x. Tá? Cuja derivada é quanto? Como é que era mesmo? Derivada do ln de u vai ser u' sobre u.
tá? Eu tenho que fazer pela regra da cadeia, porque agora aqui é menos x. Então, vamos lá. U é menos x. U', quanto é a derivada de menos x? Menos 1. Sobre U, menos x. Ó, U' sobre U. Se x for menor que 0. Viu? Essa é a jogada. Só, mas não dá a mesma coisa do que o de cima, porque Vai a dar. função Vai dar. aqui. Vai dar, mas é uma conclusão que nós vamos encontrar. A princípio, eu não sei o que vai dar. A princípio, eu tenho isso e tenho isso. Eu vou ter que fazer a conta e ver o que dá. Aí, dá a mesma coisa, tá? Mas isso é uma conclusão. Eu não posso partir desse princípio. Ah, vai dar igual. Sei lá se vai dar igual. Só vou saber se dá igual depois que eu calculo, tá? Tem muita coisa que a gente calcula, né? E às vezes acontece isso. Ah, mas deu igual. Mas a gente tinha como adivinhar. Às vezes, em outras situações, é diferente, né? Não pode, tem que fazer e ver o que acontece. Bom, então, continuando aqui. Professor, desculpa, você pode explicar de novo por que você usou a regra da cadeia no segundo? Veja bem, a regra da cadeia, agora presta atenção que eu vou falar um detalhe de uma forma um pouco diferente. Ó, a regra da cadeia era assim, eu tenho ln de U, eu quero derivar e estou dizendo, é U' sobre U. Tá? A regra da cadeia pode ser usada sempre, para qualquer coisa que está aqui, inclusive quando essa coisa for apenas o x. A regra da cadeia sempre vale para qualquer coisa que está aqui. Se eu usar a regra da cadeia para quando isso aqui for apenas o x, o que acontece? Derivada do x é 1. U' vai ser 1, porque U é x. U' vai ser 1. Aí vai ficar U' sobre U. U é x, vai ficar 1 sobre x. Tá? Vale a regra da cadeia, mesmo quando U é igualzinho a x. U é uma função qualquer. Agora, como esse caso é muito simples, ele costuma ser dado separado. Primeiro a pessoa vê isso. Se for só o ln de x, na hora que se derivar, dá 1 sobre x. Aí depois é que se fala nesse caso mais abrangente, né? Mais complexo. Tá? Agora, vamos lá. Voltando aqui, né? Você queria saber, por que nesse caso eu usei a regra da cadeia? Primeiro, sempre posso usar, tá? Qualquer que seja o trequinho que esteja aqui, tá? Qualquer que seja o trequinho, seja x, seja o que for, sempre pode usar. Agora, nesse segundo, eu não podia usar essa conclusão. Essa conclusão é um caso super particular que acontece quando essa expressão aqui se resume apenas a x, mais nada, somente x. Tá? Então, na regra da cadeia, quando aquilo ali deixou de ser x, aí eu tenho que usar a regra da cadeia, eu tenho que fazer U' sobre U. Tá? Não tem jeito. Pode, às vezes, dar igual. Se eu não tivesse usado, daria diferente. Quer ver? Deu igual ao de cima, mas se aqui eu tivesse feito só 1 sobre isso, ia dar 1 sobre menos x. Ia dar um resultado diferente, está vendo? Estaria errado. Aqui, eu não escapo da regra da cadeia. A regra da cadeia, vocês podem admitir, ela vale sempre. Agora, tem os casos super particulares, né? É igual aquelas coisas de qual é a derivada de x ao quadrado? Qual é? É 2x. É fácil. Aí, se fosse assim, u ao quadrado, onde u é uma função, aí você diz, agora eu tenho que fazer 2u, U', regra da cadeia, né? Veja, a regra da cadeia vale para qualquer u. Vale também para x. Se eu aqui, nesse caso, usar a regra da cadeia, eu vou ter u igual a x, né? Aí eu vou fazer 2x
vezes o'. O' vai ser a derivada de x, que é 1. Aí vai dar 2x. Percebe? O caso onde é apenas x aqui é um caso particular da regra da cadeia. Bem mais simples. Não tem que ficar vezes o', né? Então, em geral, você aprende primeiro. x2 é 2x. Depois é que você vai ver. U ao quadrado é 2u'. Mas isso aqui, se você pensar em u ao quadrado, também é 2u', porque u' vai dar 1. Tá? Então, a regra da cadeia vale sempre. Agora, não precisa usar sempre. Quando aquele u é apenas x, eu tenho as fórmulas mais simplificadas. Né? Ok? Está claro aí? Ou não? Respondi a tua pergunta, que aqui tinha que fazer a regra da cadeia? Porque não era apenas x, era u. Aí não escapa, aí tem que usar. Tá? Bom, vou tirar isso daqui. Vamos continuar aqui. Então, olha lá. Y' vai ser quanto? Poxa, dá 1 sobre x aqui, aqui menos com menos vai dar mais, vai dar 1 sobre x também. Aí, Y' é 1 sobre x. Tanto para x positivo, quanto para x negativo. Então, eu posso botar aqui para x diferente de 0. Né? Porque o 0 não conta. Porque 0 não podia, porque ia ficar logaritmo de 0, que não existe. Mas fora de 0, caso positivo, deu 1 sobre x. Caso negativo também, então o resultado é esse para todo x diferente de 0. Viram lá? Tá? Ok. Então, olha só. Isso é uma propriedade, hein? Isso foi dado como exercício, mas eu vou escrever aqui como propriedade. A derivada do ln do módulo de x é igual a 1 sobre x para todo x diferente de 0. Tá? Para x igual a 0, não existe logaritmo. Ok? Tudo bem aí? Essa propriedade a gente vai usar hoje ainda para concluir um negócio daqui a pouco. Tá? Posso mudar isso aí? Vamos lá, hein? Vou dar um outro exemplo agora. Vou mudar aqui agora o caso mais geral. U. Onde U é uma g de x aí qualquer. Não é mais apenas x. Onde U é uma g de x. O que eu vou fazer? Eu posso aproveitar o que está escrito aqui e escrever aí por cima. Quer ver? Mudou que eu troquei de x para uma g de x. Então, vamos mudar aqui a primeira linha. Eu vou abrir o módulo, né, para tirar o módulo daí. Aí, olha o que vai ser. Ln de módulo de qualquer coisa é o módulo de qualquer coisa é aquela qualquer coisa quando ela é positiva. Ou é menos aquela coisa quando ela é negativa. Não é assim? O módulo é isso. Módulo de o que for. É aquilo quando aquilo é positivo. E é menos aquilo quando aquilo é negativo. Tá? Não olha para cá para baixo por enquanto, não. Estamos aqui. Tá? Agora eu vou seguir. Agora eu vou derivar. Vou derivar cada caso. No primeiro caso, é ln de u. Então, a derivada, ó, vou corrigir aqui. Vai ficar u' sobre u. Quando o quê? Quando u é positivo. Tá? Agora, no segundo caso, é ln de menos 1. É uma expressão um pouquinho mais elaborada, tem que usar a regra da cadeia. É a derivada disso aqui
sobre isso aqui. Então, vai ser menos U' sobre menos U. Está vendo? Porque a expressão é menos U. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia para uma g de x igual a menos U. Então, é derivada do menos U sobre o menos U. Viu lá? Aí você está vendo, repetiu U' sobre U, aqui menos com menos dá mais, repetiu U' sobre U. Então, eu posso escrever assim, ó, conclusão, y' igual a U' sobre U, para todo U diferente de zero. Tá? Que dá uma nova propzinha. Ó, ln de uma função linha é o linha sobre U para todo U diferente de zero. Eu vou escrever isso mais detalhado ali em cima, tá? Estou só resumindo a coisa aqui, tá? Aqui estou interpretando U como uma g de x, aqui é a variável x, tá? Perceberam? Tá claro as contas? Eu vou escrever isso aqui, que isso é muito importante, a gente usa muito, tá? Vai usar já, já. Ó. Então, propriedade. Qual é a propriedade? Primeiro, se eu tenho ln de x, a derivada disso é 1 sobre x. Agora, a gente viu que a derivada do ln do módulo de x também é 1 sobre x. Viu lá? Aqui tem um detalhe de diferença, que essa primeira só vale para x positivo, né? Essa daqui, como o resultado é positivo, porque tem um módulo, vale para qualquer x. Tá? Ó, aqui só existe logaritmo para nós aqui quando o número é positivo. Agora, aqui vale para todo x diferente de zero. E o resultado é aquele lá, 1 sobre x. Tá? Agora, no caso da U, onde U é uma g de x, vou colocar aqui, resumir a coisa aqui. Oi, pronto. Olha lá. 2. Então, se U é uma g de x, aí eu tenho a regra da cadeia básica, é que a derivada do ln de U é U' sobre U. E tem o resultado que nós chegamos agora aqui. Se eu tiver ln do módulo de U, o resultado, quando eu derivar, é o mesmo, continua dando U' sobre U. Então, tem essa coisa interessante do módulo, né, do logaritmo, junto com o módulo, que derivar ln de x ou ln do módulo de x é o mesmo resultado. Derivar ln de U ou ln do módulo de U dá o mesmo resultado. Tá? Eu botei x diferente de zero. Ah, mas tinha módulo, estava certo. Eu achei que tinha escrito errado ali, mas não escrevi não, estava certo. Olha só. Aqui vale a mesma coisa. Nesse termo, o U tem que ser sempre maior que zero. Agora, esse termo, ele vale para todo U diferente de zero, né? Porque é módulo, né? Então vai ser sempre positivo. Então, quando você estiver pensando ali, o U pode ser qualquer coisa não nula. Quando você estiver pensando aqui, o U só pode ser positivo. Tá? Tudo bem aí, gente? Ok. Então, agora, nós vamos entrar nas integrais. E essas fórmulas aí vão servir para a gente chegar lá. Olha só. Eu vou apagar essa segunda.
E vou colocar aqui uma propriedade. Propriedade, teorema, regra, sei lá. Qualquer nome que você quiser. Próprio. Proposição. Pronto. Fica diferente. Olha ali. Se eu derivar esse cara, dá 1 sobre x. Se eu derivar esse cara, também dá 1 sobre x. Então, eu posso dizer o seguinte. A antiderivada de 1 sobre x dá quanto? ln de x. Na verdade, eu tenho 2 respostas possíveis, né? Eu posso responder assim. Mas, se eu quiser, eu posso responder assim. Todas as 2 estão certas. Essa aqui, sem módulo, vale somente para x positivo. Essa daqui, com módulo, vale para x positivo e para x negativo. Quando o x é positivo, as 2 coisas são idênticas, né? Todo mundo vê? Se o x for positivo, o módulo de x é x. Aí fica ln de x aqui e ln de x aqui também. Elas ficam idênticas quando o x é positivo. Onde tem uma relevância é quando o x é negativo, que aí essa continua valendo, mas essa aqui morre, né? Bom, posso colocar 2 respostas, então, com módulo ou sem módulo. Aí vem a pergunta. Qual a melhor resposta? Com módulo ou sem módulo? O que vocês acham? Uma delas é melhor que a outra, com certeza. Qual que é melhor? O que vocês acham? Sem módulo ou com módulo? Alguém diria, sem módulo fica mais fácil, né? Porque não tem um módulo para encher o saco. Mas não é O módulo é esse, mais abrangente? não é esse tipo de motivo que a gente quer. O que foi que você falou? Não ouvi? Com o módulo é mais abrangente? Isso, exatamente. Com módulo, eu tenho uma resposta muito mais abrangente. Perfeito. O que acontece? Com módulo, eu tenho uma resposta que serve tanto para x positivo quanto para x negativo. Sem módulo, está correto também, mas é uma resposta que tem uma validade muito menor. Essa resposta só é válida para x positivo. Para x negativo, esse negócio simplesmente não existe. Então, é preferível a gente dar a resposta mais abrangente. É essa que nós vamos usar, é essa que os livros usam. Tá? Quando você estiver resolvendo um problema, e nesse problema o x for positivo, esse módulo não vai fazer efeito nenhum. Você pode escrever sem módulo mesmo, se o x é reconhecidamente positivo, né? Agora, de uma forma geral, a gente escreve um módulo para prevenir aqueles casos, né? Para dessa forma valer também quando o x for negativo. Ok? Ó, isso aqui é o 1 da nossa prop. Vamos fazer um exemplo. Depois eu escrevo o prop de novo. Vamos fazer um exemplo aqui antes de passar para o 2. Imagina aqui que eu quero fazer essa integral aqui. Integral de x2 mais 3x mais 1 sobre x ao quadrado. Pronto. 1 minuto para vocês acharem essa antiderivada aí. Qual é a antiderivada desse trequinho? Para vocês, pessoal, essa é fácil, hein? É só desmontar a divisão, né? Na integral da divisão, não dá. Você tem que separar isso termo a termo, né? Vamos lá. Quanto é que vai dar isso? Vai dar a integral de 3 sobre x mais 1 sobre x2. E o x ao quadrado? Cuidado. Ó, isso você pode pensar. É esse sobre esse, mais esse sobre esse, mais esse sobre esse. Pode pensar assim.
x2 sobre x2, mais 3x sobre x2. Não é assim que faz soma de frações? Se você somar essas três frações, elas têm o mesmo denominador. Então, o que você faz? Na soma e na subtração de frações, você repete o denominador e soma ou subtrai, conforme o caso, os numeradores. Aí, ó, é integral de... Aqui você comeu, né? 1, você esqueceu 1. Mais 3 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado, x elevado a menos 2, pronto. Aqui eu não me preocupei em escrever x elevado a menos 1, porque já vai encaixar direto a integral dando logaritmo, né? Vocês viram lá? Ó, o resultado. Aqui, não, tem espaço embaixo? Tem. Olha só. Vamos colocar resposta. Aqui é x, mais 3ln do módulo de x, sacou? Uma resposta mais ampla, mais abrangente. Mais x elevado a menos 1 sobre menos 1 mais c. Pronto, está aí. Depois você dá uma arrumadinha ali no x elevado a menos 1 sobre menos 1, né? É só uma questão de arrumar. Mas o cálculo já está feito, né? Viu lá? Entendido? Olha só. Então, vou apagar aqui o exemplo. A gente pode escrever assim, quer ver? Apaguei o exemplo. Eu tinha acabado de escrever, nem perguntei se podia apagar. Ninguém reclamou também. Se eu for apagar alguma coisa que vocês ainda querem escrever, reclama aí, gente. Grita aí que eu paro. Olha aí. Eu posso escrever, então, a propriedade de uma maneira maior, mais completa. Eu posso escrever assim. A integral de x elevado a n. Olha só. Quanto vai dar isso? Olha, a gente já tem visto que isso dá x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante, quando o n é diferente de menos 1, não é? Senão, com n menos 1, dá o probleminha do zero ali, né? Quando n for menos 1, aí fica x elevado a menos 1, que é 1 sobre x. É isso aqui. Então, eu vou dizer que a integral vai dar ln do módulo de x mais c, quando n for igual a menos 1. Viram lá? Agora eu tenho uma fórmula bem abrangente para potências de x, né? Bem abrangente e bem completa, né? Ó, elevado a mais 1 sobre n mais 1, aqui. Ln do módulo de x, neste caso. Claro aí, pessoal? Ok. E tem a situação análoga, que seria o caso, digamos, caso geral. Né? Olha, cadê? Está aqui. Tem que apagar aqui. Olha só, vamos apagar aqui. A gente discutiu aqui, ainda há pouco, sobre as derivadas de ln de u. Né? Vamos lá. É assim. Se u é uma função aí de uma certa variável x, então, nós vimos. Se eu derivar o ln de u, ou se eu derivar o ln do módulo de u, o que a gente obtém? Obtém a mesma coisa. U' sobre u. Nós fizemos hoje ainda há pouco as contas, né? E chegamos à conclusão de que isso dava igual a isso.
Mesma coisa que isso. Tá? Então, agora, assim como tinha essa propriedade do 1 sobre x, eu tenho uma propriedade do du sobre u. Quer ver? Olha só. Eu vou escrever o seguinte. Aqui foi lembrando que a gente viu lá atrás, né? Então, agora vamos para a propriedade nova. Aqui, próprio, mas a gente já tinha escrito isso, já tinha falado, eu escrevi de novo, que nós vamos usar agora, tá? Estou repetindo o que nós já tínhamos falado. Olha só, vamos usar agora. Se eu quero a integral, assim, de 1 sobre u du. Repara, eu vou escrever primeiro de uma maneira que depois eu vou apagar. Ó, se eu quiser uma integral e eu identifico que aquilo é uma coisa do tipo u' sobre u, espera aí, eu escrevi ali, tem que tornar a escrever aqui. Se u igual a g de x, 2 pontos. Olha lá. Se eu quiser integrar algo do tipo u' sobre u, u é um agente de x. U' sobre u é tudo função de x. Por isso, a integral se escreve dx. Tá? Repara, isso eu vou escrever e vou apagar, tá? Eu nem preciso apagar, eu reescrevo aqui embaixo. Pronto. Ó, isso é ln do módulo de u mais c. Né? Que a gente viu aqui. A derivada do ln de u é u' sobre u. Então, se eu quero achar a antiderivada de u' sobre u, é ln do módulo de u mais c. Ah, mas esse também serve. Serve. Só que esse é aquela história. Esse é menos abrangente. Né? Esse só vale se o u for uma coisa positiva. Então, eu boto assim, que é uma resposta que vale tanto para o positivo quanto para o negativo. É mais abrangente, mais amplo. Olha lá. Agora, isso, normalmente, a gente usa aquela notação do du. Pode ser escrita, não. Ou melhor ainda. Pode, mas que costuma, em todo o planeta, costuma ser escrita como integral de du, u' dx, você abrevia por du sobre u. Ou 1 sobre u, du, né? Mas du sobre u fica mais compactozinho. Ó. Aí escreve assim. Pronto. Assim, a informação fica mais clara, né? Porque a gente sabe que a derivada disso vai dar u' sobre u. Aí fica mais objetivo, né? Mais claro é o termo, né? Porque a antiderivada de u' sobre u é ln do módulo de u. Agora, assim, é a forma mais compacta que você já sabe. Aí depois você logo vai gravar isso, aí não vai ter problema nenhum. Mas você olhando aqui já sabe, du é u' dx. Então, o que você está fazendo é a antiderivada de u' sobre u, né? Todos os livros vêm assim. Se você for lá na Mongólia, subir aquelas montanhas geladas e achar escrito, algum livro lá escrito em idioma, qual é o idioma que eles usam na Mongólia? Sei lá, mas no idioma local, em algum dialeto estranho, vai estar escrito assim. Não vai estar escrito assim, não. Mesmo lá nas montanhas perdidas da Mongólia. Tá? É assim que o pessoal escreve. Ok? Tudo bem, gente? Vamos fazer uns exemplozinhos? Como é que está a nossa hora? Está tranquila. Temos bastante tempo ainda. Ótimo. Ó,
Vamos trabalhar com essas fórmulas, né? Exemplos. Exemplo. Integral de, sei lá, 4x sobre 7 menos 2x2 dx. Para vocês. Mesma coisa da aula passada. Ou eu vou resolver aqui, ou daquele estilo, u elevado a n. Hã? Vamos usar essa fórmula. Eu já estou dando o exemplo logo depois, que é para usar essa fórmula mesmo, né? Então, como é que a gente fazia? Na aula passada, a gente estava calculando coisas assim, né? U elevado a n du, né? Aqui não deixa de ser, é u elevado a menos 1, né? Mas como é que era o procedimento? Primeiro você descobria u, procurava quem vai ser o tal do u. Calculava a du, pegava o dx e substituía isso na integral e aí caía na fórmula. Vamos lá. Um minutinho para vocês. E eu vou beber um gole d'água enquanto isso. Vamos lá, gente. Então, fizeram lá? Olha. U. O que vai ser U? Para encaixar aqui, tem que ser isso, né? Não tem jeito. Vai ter que pensar U como sendo 7 menos 2x2. Isso vai dar um DU igual a quanto? U' menos 4x dx. Agora é só jogar isso ali que sai brincando. Olha lá. Faz aí, quando terminar me avisa. Terminei já, professor. Terminou? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Olha. Usando aquilo ali, a integral vai ficar 4x sobre u. Não precisa nem ser tão larga. dx, olha aqui. Eu posso pensar que dx é du sobre menos 4x. Né? Tiro aqui o dx. Então, vezes du sobre menos 4x. Olha só que moleza. Viram lá? 4x corta com 4x. Vai sobrar menos 1 aqui. Né? Esse menos, posso passar para o lado de fora, né? Ó, vai ficar menos o quê? Integral de du sobre u. Pronto. Isso é integral de u' sobre u, né? Du sobre u'. Fica escondido ali dentro do du. Du sobre u está aqui. Menos ln do módulo de u mais c. Viram lá?
Olha só. Vamos apagar aqui. Olha lá. Vai ser menos ln de módulo 7 menos 2x quadrado. 7 menos 2x ao quadrado. Mais c. Olha a resposta aí. Está vendo lá? Aí o módulo é importante nesse problema, né? Porque tem um menos aqui dentro, né? Então, essa expressão pode dar negativa, né? Se você pegar x igual a 10, vai dar 7 menos 200, né? Vai dar negativa, né? Aí, sem o módulo, a gente estava lascado. Essa expressão só ia valer para alguns valores especiais de x, né? Do jeito que está, vale para quase todo x. Tá certo? Vamos ver outro exemplo. Ó, antes do outro exemplo, eu vou aqui embaixo dá. Repara, eu posso fazer aqui uma coisa que a gente fez para a fórmula para x elevado a n. É melhor levar aqui para cima para ter espaço. Vamos levar para cá. Deixa eu trocar aqui de canetinha. Olha lá. Então, o caso mais geral de propriedades usando os logaritmos seria assim. Eu quero calcular a integral de x elevado a n dx. Que x elevado a n? Estou falando que é mais geral, estou particularizando usando x. Então, espera aí. Se u é uma g de x, dois pontos. Então, vamos lá. Integral de u elevado a n du. O que vai dar isso? Eu tenho agora as duas possibilidades prontas. Isso vai dar u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, quando o n não é menos 1. Vamos já. Na aula passada, vários exemplos. Agora, quando n for menos 1, isso fica du sobre u, né? N vai ficar u elevado a menos 1 du, né? Que é du sobre u, né? Olha lá. Então, isso vai dar ln do módulo de u com μ mais c aqui, né? Ninguém falou, hein? Mais c. Mais c. Pronto. Tá aí. Essa é a fórmula mais geral que a gente viu até agora. Ela engloba todos os casos que a gente viu até agora. Tudo que a gente viu está englobado aí. Quando for x somente, integral de x elevado a n dx. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Quando for o n menos 1, seria dx sobre 1 sobre x dx. ln do módulo de x. Está vendo? Aí, quando for u, está aí. Isso engloba tudo. Percebe? Com essa fórmula aí, você tem tudo que a gente viu até agora. Vamos ver um exemplo. Exemplo. Sei lá. Os exemplos já ficam parecidos, né? Agora é tudo mais ou menos aquilo mesmo. Vou brincar um pouquinho aqui.
Não, isso está muito esquisito. Vou botar x2 menos 1, x mais 1 sobre x2 menos 1. E agora? Tem uma espertezazinha aí. Se você usar, esse problema fica fácil. Mas pode fazer direto, como du sobre u. Pode? Não, não pode. Vamos lá, gente. Com vocês esse aí. Usa uma espertezazinha, vai, para simplificar essa expressão, que aí você vai ter menos trabalho. Mas se não usar, também dá. Dá? Dá. Mais ou menos, não dá problema. Se não usar uma jogadinha, vai ficar bem esquisito. Porque isso está pedindo para você usar u igual a x2 menos 1, né? Com o que a gente tem até agora, seria u igual a x2 menos 1. Só que aí não vai ficar du sobre u, né? Não vai encaixar legal. Vocês estão vendo? Professor, nesse caso daí, o n é igual a menos 1? Poderia ser, mas dá problema. Aí onde que entraria esse n, caso ele fosse menos 1? Que eu fiquei confuso com isso. Seria assim, você estaria pensando que isso aqui tem um numerador, x mais 1, vezes x2 menos 1 elevado a menos 1. Aí você pensaria assim, bom, esse que tem um grau maior fica de u, e aqui deveria ser algo ligado ao u', ao du. Mas não fecha muito bem. Entendi. Se você fizer assim, né, pegar esse cara como u, u igual a x2 menos 1. du fica 2x dx. Aí, na hora que substituir, vai sobrar coisa ali, não vai ficar legal. Quer ver? Vamos ver. Olha só, vou substituir. Em cima é x mais 1. Lá embaixo, u. Aí, está ali. U igual a x2 menos 1, du igual a 2x dx. Então, dx é du sobre 2x. Olha só. du sobre 2x. Está vendo? Aí não vai cortar legal. Tá vendo? Vai sobrar x, sobrar u, fica uma confusão. Porque se aqui em cima fosse só x, cortava x com x e acabou, né? Tudo bem. Sobrava um 2 que passa para fora da integral e daria du sobre u. Mas esse mais 1 atrapalha a sua vida. Você vê que você não consegue tirar o x daí? Não corta direito. A jogada, nesse caso, vai ser uma simplificaçãozinha aqui. Existe uma simplificaçãozinha bem conhecida. Você pode fazer ali que esse problema ia ficar fácil, fácil. Qual? Abre em x mais 1, x menos 1. Isso. Ó,
Aqui em cima é x mais 1. x2 menos 1 tem uma regrinha. Isso é x mais 1 vezes x menos 1. Produto da soma pela diferença dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembra dessa propriedade? Será? Produto notável, né? Agora vai ficar ultra fácil, porque agora o x mais 1 corta, porque agora tem x mais 1 embaixo. Sem fazer isso, sobrava só x. O x não corta com x mais 1, né? Agora ele corta ali. Ó, x mais 1, x mais 1. Aqui é x mais 1. Vai sobrar 1 aqui em cima, x menos 1 lá embaixo. Aí ficou fácil a dessa. Olha lá. Vai ficar a integral de 1 sobre x menos 1 dx. Viu? Viu lá? E agora? Termina aí. Agora está facílimo de terminar. Com vocês. Termina aí. Isso é fácil, hein? Olha lá. Tem que achar fácil. Olha ali para cima e vê o que você vai usar. E aí, gente? Alguém fez? Avisa aí quando fizer. Ou vai ser x menos 1? Isso. E aí, pessoal? Ó, o igual a x menos 1. Du é quanto? O linha 1 dx. Viu? Esse é o mais fácil possível. Olha lá. Como é que vai ficar esse negócio? Integral de 1 U du. Integral de du sobre u. Aqui já dava até para ver se isso aqui é u, isso aqui é u'. A integral de u' sobre u. Mas tudo bem. Vai usando aquela notação mais formal. Du sobre u, que é isso aqui no caso do n igual a menos 1. Né? É o du sobre u. Que vai dar
ln do módulo de U mais C. Finalmente, ln do módulo de x menos 1 mais C. Pessoal, vocês entenderam isso? Ou não? Responde aí, por favor. Como é que está esse negócio? Deu para entender. Hã? Deu para entender, sim. Ok, tá bom. Bom, e a função exponencial, hein? Vocês lembram dela? Professor, Ah, só mais uma dúvida. Isso do que você ensinou na aula passada e o que você ensinou agora, a diferença, então, a gente tem que ver o N? a diferença é o n. Porque na aula passada nós estávamos aqui, em integral de u elevado a n du. E o n não era menos 1. Né? Aí vai dar u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Agora, na aula de hoje, nós estamos 1 sobre u du. O n é igual a menos 1. Você pode escrever u elevado a menos 1 du. Essa é a diferença. Então, naquele casinho em que você não pode resolver como se o n fosse diferente de menos 1. Porque a gente faz assim, né? U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. A gente fazia na aula passada. Mas isso valia porque o n não era menos 1. Hoje, justamente, o que está acontecendo é que o n é menos 1. Ó. Du sobre u. Significa que é u elevado a menos 1 du. Né? É isso aqui com n igual a menos 1. 1 sobre u. U elevado a menos 1. Aí, ln do módulo de u. Entendi. Tá? Perceberam isso, gente? Sim. Ó, e a função exponencial, hein? Vocês lembram de função exponencial? Olha lá. Era a função f de x igual a e elevado a x. Lembra dela? Vocês viram isso lá em Matemática 1. Qual era a derivada dessa função? É de x? Essa era aquela derivada, a gente até comentou um dia desses aí. Né? É aquela derivada para lá de jeitosa, né? Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Olha lá. E se fosse, digamos, essa função aqui, x2 é elevado a x. Qual é a derivada dessa função? Dois x elevado a x? Não, Não? não. Tem que fazer a regra do produto? Regra do produto. Isso aqui é uma explicação de duas funções. Lembra? Olha lá. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Olha aí. Viu? Olha essa outra aqui.
se fosse ln de x sobre e elevado a x. Caraca, que confusão. Qual é a derivada agora? Tem que fazer a regra do quociente ou não? Regra do quociente, tem que fazer. São duas funções divididas, não tem outro jeito. Olha lá. Como é que era a regra do quociente? Derivada do primeiro. Quanto é a derivada do primeiro? 1 sobre x. Sobre x. Vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Olha que escrita confusa que ficou aqui. Para clarear, eu vou botar o primeiro entre parênteses. Entenderam a necessidade do parênteses ali? Porque uma coisa é ln de x multiplicado por e elevado a x. Outra coisa é o ln de x vezes e elevado a x. Uma coisa é esse logaritmo vezes esse número. Outra coisa é o logaritmo desse produto. São duas coisas diferentes, né? Então, aqui o parênteses clareia. Deixa claro, né, o que a gente está querendo dizer. É esse cara vezes esse. Tá? Sobre quanto? Regra do quociente sobre o quadrado do segundo. Não era assim? Lembra da regra do quociente, não, gente? Poderia definir de novo, professor, a regra do Oi? quociente? Não entendi? Você poderia definir de novo, por favor? O quociente? O quociente é o quadrado disso. A gente costuma falar, esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o quadrado do segundo. Regra do quociente. Obrigado. Ó. É assim, se a gente quiser escrever de uma maneira prática, vamos escrever as duas regras aqui. Se fosse U vezes V, a derivada é U'(V) mais UV', não é? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Agora, no caso do quociente, como é que fica? Estou imaginando que o e v são duas funções, né? Tá? Olha lá. Deixa eu tirar esse cara daqui para não interferir. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Aqui em cima é quase a regra do produto, só muda o mais para menos, né? E embaixo, entre o quadrado do segundo. Tá aí, regra do quociente. Tá? Vocês não estão lembrando dessas coisas, né? Está meio assim... Bom, vamos trabalhar mais com esses troços. Professor, Ah, não dá para desenvolver essa função não, que o senhor está pagando nesse exato momento? qual função? Essa que eu estou apagando nesse exato momento, que eu já acabei de apagar? Eu vou escrevê-la de novo, só que eu nem lembro qual era. Como é que era a mesma função? F de x igual a um quociente, né? Era logaritmo sobre exponencial, era isso? Ou era o contrário? Não. Era ln de x sobre e elevado a x. Não era essa a função? Era. Isso. Era Era essa. Sim. E aí, qual é a sua pergunta? Que não dava para desenvolver o resultado que nós achamos da derivada. Ah, lá na derivada? Tá. Vamos lá. Eu estava imaginando, eu continuei apagando, eu achei que você queria falar
algo específico aqui da função. Tá? Bom, vamos escrever de novo. É a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o quadrado do segundo. Sim, pode trabalhar em cima, né? Dar uma arrumada, né? Por exemplo, aqui embaixo tem uma saída muito fácil, né? E elevado a x elevado ao quadrado, isso vai dar quanto? É elevado a 2x, não é assim? Você tem 2 elevado ao cubo elevado à quinta. Isso é 2 elevado a 3 vezes 5. Multiplica os expoentes. Potência elevada à potência, você multiplica os expoentes. Então, aqui embaixo vai ficar elevado a 2x. E aqui você pode fazer uma continha, né? Não me preocupei, né? Mas pode fazer, porque pode multiplicar o x aqui, fazer um denominador comum, depois jogar para baixo. Dá para fazer umas continhas. Mas esse aqui já estava bom demais. Se você quiser evitar muita conta, você escreve assim, quer ver? E elevado a x vezes x elevado a menos 1, tá vendo? Já fechou aqui. Menos E elevado a x vezes ln de x sobre E elevado a 2x. E agora pode fazer boas simplificações aí. Ó, pode botar E elevado a x em evidência no numerador, né? Tá vendo? Embaixo sobre E elevado a 2x. Pode cortar. Aqui, corta aqui. Aqui sobra 1, aqui sobra quanto? E elevado a x. Aí vai subtrair os expoentes, né? Está dividindo por E elevado a x. Aqui vai dar 1, né? Cortou. Aqui é E elevado a 2x dividido por E elevado a x. Subtrai os expoentes, 2x menos x. Ó, daria x elevado a menos 1 menos ln de x sobre E elevado a x. Viu lá? Entendido? Sim, obrigada. Vamos dar uma olhadinha ali nos slides, para a gente ver o que nós temos aqui. Vai até 12h40, né? A gente tem 14 minutos. Vamos ver aqui os slides. Vamos lá, ele vai carregar. Já está carregando. Um instante ele carrega. Pronto. Está aqui. Olha, a gente tinha comentado que essa parte que nós estamos vendo chama-se integração por substituição, né? Ó, nas duas aulas anteriores, a gente viu o caso do n diferente de menos 1, né? Eu vou repetir aqui o que nós falamos, os slides que a gente passou na última aula, né? Usando a notação du igual a linha dx, você tem integral de u elevado a n igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Né? Nós fizemos exemplos com isso. Agora, isso tinha esse problema aqui. O n tinha que ser diferente de menos 1. Né? Aí eu chamei a atenção também de vocês nesse caso em que parece que esqueceram de escrever a função, né? du apenas. Quanto vai dar isso? Isso dá u. Por quê? Porque du é o linha dx. Então, é a antiderivada de u'. A antiderivada de u' é u. Né? U é a função cuja derivada é u'. Então, a integral de du é u mais c. Tá? Quando acontecer de aparecer algo assim, como eu tinha falado, às vezes, no meio das contas, você simplifica ali, simplifica lá, substitui, não sei o quê, de repente, quando você olha, dá um negócio assim, integral de du. Aí você, caramba, sumiu a função? Não sumiu. A integral de du é a integral de u' dx, que vai dar u mais c.
Isso foi a aula passada, né? Tá? Agora, a gente começou a entrar pelo logaritmo, né? Aí tinha umas propriedadezinhas, vocês estavam meio esquecidos, a gente demorou um pouquinho mais por causa de recordar esses detalhes. Olha, o primeiro detalhe era esse. A derivada do ln de x é a mesma que a derivada de ln do módulo de x. Dá o mesmo resultado, que é 1 sobre x. Então, nós vamos usar que a integral de 1 sobre x, que é a antiderivada de 1 sobre x, é ln do módulo de x. Né? Qualquer um podia chegar ali e dizer, mas eu prefiro usar integral de 1 sobre x igual a ln de x. Tá, você pode usar. Só que seus resultados são menos abrangentes, são mais restritos. Isso não é bom na prática, né? É melhor, é preferível usar o ln do módulo de x. Tá? E aí, essa aí juntava com a fórmula da primeira aula. Na primeira aula, a gente tinha integral de x elevado a n. Ih, ficou errado aqui. É a integral de x elevado a n dx, tá vendo? Não é x elevado a n du. Faz de conta que ali é um dx, tá? Ficou errado ali. Isso é a integral de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, quando n é diferente de menos 1. E vai dar ln do módulo de x quando n é igual a menos 1. Foi esse último caso que a gente investigou hoje. Né? Isso é o caso mais simples, quando você está com potências de x elevado a n. Agora, nesse caso mais simples, ou quando as potências são de uma g de x elevado a n, você pode trabalhar no caso geral. Né? Qual é o caso geral? Você tem u igual a g de x. G de x pode ser x, pode ser qualquer coisa. Então, a derivada do ln de u é a mesma que a derivada do ln do módulo de u. Todas as duas dão U' sobre U. Isso é matemática 1. Às vezes, esse logaritmo do módulo não é visto em matemática 1, mas deveria. Hein? Olha lá. Então, sempre que eu tiver a integral de du sobre u, isso é a mesma coisa que a integral de 1 sobre u du. Né? É a integral de U' sobre u. Né? Porque du é U' dx. Então, isso é a integral de U' sobre u. Integral de U' sobre u vai dar ln. Eita, caramba, está trocado ali de novo. Hoje está ruim o negócio, hein? É ln do módulo de u. Gente, cuidado aí, hein? Ln do módulo de u. Eu vou corrigir esse negócio na próxima aula, eu dou os prints corretos para vocês. Ó. Agora, você tem aquela generalização. U elevado a n du. A aula passada, U elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, quando n é diferente de n menos 1. Isso é o caso geral. Esse U pode ser x. Aí dá a fórmula da primeira aula. X elevado a n integral. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá? Olha lá. Mas pode ser ln do módulo de U quando esse n for menos 1. Né? Que é aquela fórmula do elevado a n mais 1 sobre n mais 1 não funciona para n igual a menos 1. Aí o resultado é o logaritmo do módulo de U. Tá? Aqui dá quase um print, né? Só que seria um print. Só que no então, ali na linha do meio, né? É igual a ln do módulo de U. Quem quiser tirar o print, tira, mas depois corrige o x para U, né? Eu corrijo para a próxima aula. Tá? Bom, aí continua aqui o slide. Eu tinha continuado um pouco mais, mas aí já vai entrar em coisas que a gente não falou hoje. Então, o slide eu vou parar aí. Tá? Na próxima aula, a gente vai ter... Aí a gente vai continuar, vai ter uma coisa mais completa. E eu vou corrigir esses errinhos que apareceram aí. Bom, dessa
vamos dizer assim, revisão. Tá tudo bem aí? Falando um pouquinho agora de função exponencial, né? A função exponencial nós vamos falar mais na próxima aula, porque depois ficou meio apertado. Então, vamos fazer mais um exemplo de logaritmo. Olha só. Exemplo. Digamos que seja. Ó, esse vai ter um truquinho maroto. Não, esse 2x aqui. Bota 2x aqui em cima. Pronto. Para vocês, uns minutinhos rápidos aí, que nós estamos acabando. E agora, né? Quem é que vai ser U? Sugiro que vocês usem x mais 1 como U. Experimenta, vê o que acontece. Vai aparecer um probleminha, mas um probleminha pequeno, fácil de contornar. Olha lá. Vamos usar U igual a x mais 1. Aí, dá um du bem fácil. Du igual a dx, né? E o linha é 1. Isso dá uma substituição bem fácil. Olha, que vai ser U. Substituir U, substituir o dx, que é igual a du, aí sobrou um x ali agora. Veja só, o 2 eu posso passar para fora da integral, mas o x não. Eu posso passar para fora da integral constantes, não variáveis. E agora? Como é que vai ser? Vai ficar U menos 1? Isso. Às vezes... Vezes 2? Vezes 2. E, às vezes, quando você faz a substituição, sobra alguma variável ali. Você gostaria que essa variável não tivesse lá. Ó, se fosse assim, está feito, né? Passo 2 para fora, integral de du sobre U. Logaritmo de U, módulo de U. Né? Às vezes acontece esse negócio, né? Sobra uma variável, uma ou duas variáveis ali enchendo o saco, atrapalhando as suas contas. Como é que você faz para tirá-las dali? Você vai lá na substituição que você usou. Olha, foi usado isso.
U igual a x mais 1. Ah, então ali eu tiro o valor daquela letra que ficou sobrando. X é U menos 1, percebeu? E trago para cá. Olha, vai ficar 2, integral de... Opa! U menos 1 sobre U du. Isso resolveu? Resolveu, sim. É só ter calma agora e separar com calma e está resolvido. Ó, 2U menos 2 sobre U du. Posso separar em duas frações. 2U sobre U menos 2 sobre U. Hã? Separei numa diferença, subtração de frações. Na primeira, corta U com U. Fica integral de 2 menos integral de 2 sobre U du. Está vendo lá? Agora eu vou separar em duas integrais. Integral de 2 du menos integral de 2 sobre U du. O 2 pode passar, o 2 pode passar para fora, né? Repara que aparece justamente aqui aquele caso que eu tinha falado para vocês. Isso às vezes aparece no meio das contas, olha lá, é 2 vezes integral de du. Viu lá? Menos 2 vezes integral de du sobre U. Agora acabou. Aqui é U, aqui é ln do módulo de U. Ó, 2U menos 2 ln do módulo de U. Lembrar sempre de somar as constantes. Acabou. Quer dizer, tem que voltar para x, né? U é x mais 1. Então, é 2x mais 1 menos 2 ln do módulo de x mais 1 mais c. A resposta aqui. Deu maior que a gente imaginava, né? Mas é isso aí. Viu? Às vezes acontece isso. Às vezes sobra uma letra. Você vai lá na substituição que você usou e procura o valor daquela letra em termos de U. Quando levar para lá, agora sim, agora é tudo U. Então, agora é só manobrar e separar e arrumar que a coisa sai. Entenderam? Nós estamos em cima do laço, né? Olha só. Eu deixei lá na página já os exercícios para a aula de hoje. Só que eu botei mais coisa do que nós vimos. Da aula de hoje, é para vocês fazerem o exercício 9 da lista. Lá na página está 9 e 10, mas o 10 a gente ainda não discutiu. Mas o 9 vocês podem fazer ele todo, tá? Então, 4 ou 5 itens, não me lembro. Pode fazer, recomendo que vocês façam. Tá? Recomendo... Professor, diga. e o exercício D e E do número 5? Eu pulei por enquanto, tá? Foi intencionalmente pulado, tá? Não deu tempo da gente falar. Mas até dá para você tentar agora, porque é exercício onde acontece esse tipo de coisa, aquele D e E. Acontece esse tipo de coisa. Sobra um X e você tem que buscar o valor de X lá na substituição. Às vezes sobra um X ao quadrado, mas é porque tinha X ao quadrado lá na substituição. Coisas desse tipo. É aqueles dois. Eu vou refazer a indicação de exercícios que está lá na página e vou incluir esses dois que você falou. E tirar o 10, porque eu não gosto de deixar antes da aula, porque às vezes acontece isso. Eu gosto de deixar os exercícios só depois. Porque às vezes acontece isso. A aula vai por um caminho, aí não encaixa bem com o exercício proposto, né? Mas eu deixei antes, porque eu vou ter que sair agora, mas eu volto daqui a 1 hora, mais ou menos. Aí, quando eu voltar, eu corrijo lá a página, os exercícios recomendados.
Recomendo fortemente que vocês ponham esse exercício em dia aí durante o final de semana. Semana que vem a gente tem bastante coisa para ver. Esse curso é longo, viu? Ele é bem longo, tem muita coisa ali pela frente. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Então, boa tarde a todos. Daqui a mais ou menos 1 hora, eu vou corrigir lá os exercícios propostos, recomendados que estão lá na página. De qualquer forma, você já sabe. A base é o exercício 9 e vai ter mais 2 itens lá do exercício 5 que tinha ficado para trás. Ok, gente. Boa tarde a todos. Até segunda-feira. Tchau, professor. Boa tarde. Obrigado, professor. Tchau. Boa tarde. Tchau, Boa professor. semana. Obrigada. Nada. Tchau, tchau.